muito bem, gravando. Já me perdi. Aula 7, terceiro encontro, aula 7, prática de mecânica dos solos. Nós vamos para o laboratório pela última vez, mostrar, falar sobre a última prática que nós vamos tratar, que é do bloco de mecânica dos solos, a mais complexa e a mais útil em termos de rodovia, que é a compactação de solos. Olha, não existe um trecho de rua ou rodovia que esse ensaio não tenha sido feito. Não existe, a não ser que você está falando de uma vicinal na fazenda em que o pessoal do maquinário da usina compactou. Aí é feito de qualquer jeito mesmo. Agora, se for de órgão, se for de instância municipal, estadual ou federal, ou se estiver sendo licitada, se tiver uma empresa, né, fazendo isso para algum órgão, é obrigatório o ensaio de compactação. Então, o que vocês vão ver aqui, gente, se algum dia vocês pararem numa empresa que mexe com rodovia e asfalto, migão, isso é obrigatório, nós vamos ver aqui, tá? Ensaio de compactação dos solos. Alguém já citou em alguma aula, desculpe, não vou me lembrar, que já viu isso, Proctor de 100, Proctor de 95, que é a taxa de compactação do canteiro para a vida real. Então, coleta-se 6 quilos de solo, leva para o laboratório, faz esse ensaio que vocês estão vendo, e lá no canteiro passa isso para o engenheiro, e lá o engenheiro vai garantir que lá no canteiro de obra tem que ficar desse jeito. Se o calculista falou que o Proctor é de 100%, significa que o que deu no laboratório tem que dar lá. Se é 95%, quer dizer que se o peso específico seco deu 18 quilonewtons, no campo tem que dar 95% de 18 quilonewtons. Tem que ser 95% do vértice da parábola. Vocês vão entender o que eu estou falando agora, tá? Eu faço as explicações depois ao final. Isso serve, inclusive, para vocês terem uma noção de como compactar um terreno de vossas excelências. Essa aula é massa. Essa aula é importante. Fechou? Da aula passada, qual foi o erro? Qual foi o erro cometido lá para... vocês viram lá que o peso específico dos grãos do solo, um deu 3 e lá vai fumaça, o outro deu 2 e alguma coisa, e eles fugiram do intervalo possível de 5%? Quem pode me dizer? O que foi o erro cometido lá? Na hora, depois, no final, vocês perceberam que na hora que eu fui colocar a água lá, ela passou da linha do gargalo? Então, vocês perceberam, né? Mas eu até comentei, mas assim, vocês perceberam visualmente? Depois vocês remeteram que na hora que eu fui colocar água, na hora da pesagem deu para ver. Isso. E Na lá hora eu vi. na hora, né, Ângela? Na hora eu não percebi. Na hora eu não percebi. E aí é o que eu falei para vocês, percebi depois, mas não quis retirar, porque eu queria justamente comentar isso com vocês. Olha o tanto que é passível de erro. Eu não sou um técnico experiente, nunca fui, mas essa prática eu já devo ter feito ela pelo menos umas 25 vezes, para não ser pedante aqui. 25 repetições, pelo menos, para não cometer nenhuma pedância, não falar nenhuma bobagem aqui. E ainda conseguir cometer esse erro. Então, imagine o seguinte, num dia atribulado, de laboratório, todas as pessoas têm problemas, né? Correria, coitado do técnico, tem 400 coisas em cima dele para ele fazer. Telefone tocando, gato miando, chefe enchendo o saco, cliente cobrando. E aí pode dar erro mesmo, né? Por isso que tem a taxa dos 5%. Porque como o teste nunca é feito uma única vez, você nunca faz uma única vez, gente. Única vez é feita aqui para mostrar para vocês como é. Justamente por conta desses erros.
Tá claro por que não dá para fazer um ensaio laboratorial uma única vez? Ai de vocês, qualquer um de nós, de vocês não, é nós, querermos diz, academicamente dizer ou promover uma discussão, um debate pautado em um ensaio, em 2 ensaios só. Isso não existe, isso não tem peso factual. Você não consegue publicar um artigo sobre isso, você não consegue escrever sobre isso. Se você se propôs a fazer qualquer tipo de prática, essa prática tem que ser aplicada em uma nuvem de pontos bem maior do que uma vez só. Por quê? Porque existem os erros. Peneiramento existe erro, esse ensaio existe erro com piquenômetro, existem erros, então tem que ser feito várias vezes, várias e várias e várias e várias vezes. Por isso, se vocês veem lá, nós passamos numa época aí tão crítica de pandemia, né? E aí ficava todo mundo ávido por vacina. Gente, precisamos de vacina, e precisávamos mesmo, né? É fato. Mas e por que teve aquela janela entre o começo, né, onde os médicos já sabiam qual era o vírus, né? Não havia dúvida de qual era o vírus. Havia dúvida de como combatê-lo. Quem era o vilão, todo mundo sabia. Quem ia ser o mocinho, que era a nossa dúvida. E por que demorou aí um ano e alguma coisa, né? Porque a pesquisa tem que ser robusta, né? Você não pode pegar meia dúzia de pessoas e falar, opa, deu certo. Em meia dúzia, deu certo com 4. Então, quer dizer que nós estamos com 80%? 80% é bom, vamos soltar. Não é assim, né? É óbvio que eu estou usando assim a gradação máxima, né? Saúde pública, pandemia. Eu usei o exemplo do exemplo do exemplo. Mas aqui no chãozinho, aqui embaixo, na nossa, na nossa celeuma humilde, nós também, se você quiser promover qualquer informação em cima de testes, os testes têm que serem feitos de maneira em maior quantidade, tá certo? Em bem maior quantidade. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos. Já falei do erro, então deixa eu passar para vocês o vídeo desta aula. E a gente comenta dele depois, tá? Ele é um vídeo maior, então eu peço atenção, deem atenção a ele mesmo. Não vão colocar no mudo aí e fazer outras coisas. Deem atenção a esse vídeo, porque pode ter certeza, em prova, concurso, ENAD, se tiver algo que é certeza que vai cair dentro do rol de mecânica dos solos, vai ser compactação. Mas como 2 e 2 são 4, tá? Estou abrindo ela aqui, na hora que eu colocar ela no gatilho, eu solto para vocês. Como ela é maior, ela demora um pouquinho para carregar. Tô. Qualquer problema com áudio e vídeo, reportem, abram os microfones e reportem para mim, por favor. Olá novamente, professor Cleverton, aqui direto do Laboratório de Materiais de Construção Civil, Laboratório de Mecânica dos Solos, para executar nossa última prática de mecânica dos solos.
não menos importante que as outras, talvez mais importante que as outras no que se refira à construção de edificações, né? Voltado direto para edificações. Também serve para todas as práticas que nós fizemos, serve para para pavimentação, quase que não sai a palavra, serve para pavimentação, para drenagem, porém essa também é usado em edificações. Por quê? Ao compactar o solo, eu consigo determinar qual é o percentual de água que faz com que esse solo tenha a maior densidade real possível. Ou seja, eu consigo determinar o quanto de água, trocando em miúdos, eu consigo determinar o quanto de água que eu coloco na amostra, no solo, num determinado terreno, para que ele tenha a máxima compactação. E máxima compactação significa menos recalque significa fundações menores e menos patologias por movimentação de terra. Então, assim, uma prática muito, muito interessante. Para executar essa prática, da direita para a esquerda, nós temos aqui 3 quilos de solo, já está lá na balança. Esse solo, importantíssimo, esse solo foi passado na peneira 4,8 milímetros, tá? E vocês estão lendo lá 3,160, porque 160 é da vasilha, da bandeja de alumínio, tá? Então nós temos livre ali 3 quilos ou 3.000 gramas de solo, como queira. Aqui nós temos um soquete metálico, esse soquete é para fazer a compactação, e esse soquete, ele cai a uma altura de aproximadamente 31 centímetros, para ser exato, 30,5 centímetros, tá? Para ser exato, 30,5 centímetros. Nós temos aqui também o extrator, né? Porque a gente vai precisar para tirar o solo de dentro do cilindro, os anéis do extrator para que ele possa funcionar. À minha esquerda, à direita de vocês, né? Nós temos as cápsulas numeradas de 1 a 5, balança de precisão que vocês já conhecem, dispensa comentários, as cápsulas só para linkar são para determinar a umidade, né? Nós temos uma bandeja aqui para a gente misturar água ao solo, né? 2 colheres de pedreiro para auxiliar a misturar, pincel. Um detalhe que eu não falei, se vocês forem observar no roteiro, o roteiro pede para fazer essa prática com 6 quilos de solo. 6 quilos de solo é realmente a norma da BNT. Nós vamos nos dar ao luxo de fazer essa prática com 3 quilos de solo. Por quê? Por causa do tamanho do nosso cilindro, tá certo? Nós temos aqui, então, falando em cilindro, nós temos aqui o nosso cilindro, tá? Se você verificar no roteiro também, esse cilindro ele tem 1.000 centímetros cúbicos de volume. Porém, agora, antes de começar a prática, eu tirei as medidas dele e ele deu 10 centímetros interno de diâmetro e 12,6 centímetros de altura. Se você fizer o cálculo desse volume aí, dá 989,6 centímetros cúbicos. Então, não deu os 1.000 e nós vamos usar o volume real, né? Se nós temos ferramenta para medição, por que usar um volume fictício e não o volume real? Não faz sentido, né? Nós temos a parte de cima do cilindro que se encaixa para que a gente tenha uma sobra de solo para a gente poder rasar ele exatamente, né, no ponto certo. E temos aqui nossas provetas graduadas com água, tá? Apresentado, temos a espátula e a parte de baixo do cilindro, tá? Mas isso vocês vão percebendo ao longo da prática. Bom, antes de começar, eu já quero passar a dinâmica da prática, porque é uma prática demorada, é uma prática trabalhosa. Eu vou pedir a ajuda do nosso técnico de laboratório, o Luiz. E então eu já quero passar para vocês qual é a dinâmica, tá? Esse solo será colocado dentro da bandeja e a ele será adicionado quantidades de água sucessivas, consecutivas. Se você observar no roteiro, estima-se que para que nós tenhamos os 5 pontos, que vão nas 5 cápsulas, que nós mostramos há pouco, você vai adicionando 2% da massa de solo em água. Lembrando que a densidade da água é 1 para 1, né? Então, 1 grama por centímetro cúbico, eu estou dizendo que para cada 1 quilo eu tenho 1 litro. Então, é simples a relação, né? Transformar massa em volume, em ml. Então,
Só que, por experiência, se a gente for adicionando 2%, o solo não vai compactar. Este solo que nós temos aqui, né? E cada região é uma região. É importante dizer isso bem claramente. Nós estamos no Sudeste, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, em Uberaba, né? Bem especificamente. Então, eu estou tratando de solos, de comportamento físico de solos daqui da região. Não implica em dizer que você que estiver aí do outro lado do Brasil, em Parauapebas, no Pará, você que estiver no Mato Grosso do Sul, não implica em dizer que o solo daí comportará da mesma maneira, se comportará da mesma maneira. Aí cabe a buscar a experiência de um laboratorista da sua região. Isto posto, o nosso solo ele começa a compactar com aproximadamente 6% de água. Então, nós vamos acrescentar 6%, 6 vezes 3, 18, né? Então, nós vamos colocar 1,8 litro ou 1.800 ml. E depois disso, aí sim, nós vamos acrescentando de 2 em 2%, certo? 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos colocar 600 ml de água em cada acréscimo depois do primeiro ponto, tá certo? Coloca o solo, coloca a água, homogeneiza-se o solo. Feito isso, enche-se o cilindro, compacta-se com esse cara, dando 25 golpes em 3 camadas. Então, enche-se 1/3 do cilindro, 25 golpes. Mais 1/3, né, o segundo terço do cilindro, 25 golpes. Por fim, o terceiro terço do cilindro, mais 25 golpes. Lembrando que o cilindro para medição, que deu aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos, 998 e alguma coisa, é esse. Só que a gente vai fechar com essa parte de cima e o que nós vamos dividir é ele total, ok? Compacta-se ele inteiro. Para quê? Para na hora que eu subtrair essa parte, eu consiga arrasar de maneira precisa. O soquete eu vou colocar ele aqui no chão e vamos pedir a ajuda do técnico Luiz para executar essa prática. Antes de mais nada, eu vou colocar o solo na bandeja, nós vamos fazer uma inversão aqui e nós vamos executar a prática à medida que for sendo necessário algumas intervenções e alguns comentários, eu o farei no momento oportuno. O que eu esqueci de dizer, e é necessário complementar, é que ao final das 3 camadas compactadas, pega-se o cilindro, põe-se no extrator, retira-se a amostra de solo, que vai ficar parecendo um corpinho de prova mesmo de concreto, e racha ele no meio, tira uma quantidade pequena de solo, põe dentro da cápsula para determinar a umidade. Nós teremos 5 pontos, nós vamos repetir essa prática 5 vezes. Cada vez, né, se eu vou adicionando água, então quer dizer, a umidade só vai tender a aumentar. E o que a gente espera? A gente espera que o comportamento desse solo nos gere algo parecido com uma parábola, em que, à medida que aumenta a umidade, aumenta a massa específica real desse solo. E a partir de um determinado ponto de umidade que está aqui no eixo X, essa massa específica decresça. Por que isso acontece? Porque até determinado ponto, a água lubrifica os grãos do solo, fazendo com que eles fiquem mais justapostos, ou seja, diminua os vazios entre os grãos. Ao passar de uma determinada quantidade de água, que é chamada de umidade ótima, que nós vamos determinar até o ensaio dessa compactação, essa lubrificação torna-se a saturação, começa a encharcar o solo começa a ficar saturado. E aí, dá um efeito que empiricamente, na obra sempre se diz que é o borrachudo. Vocês vão perceber que na hora que começa a bater o soquete, você bate de um lado, o solo pula do outro. Por quê? Porque adicionou-se muita água e esse solo encharcou, tá? Não é interessante.
Tem obras que você vai perceber ao longo da sua vida, né? Isso daqui é um trabalho acadêmico que visa preparar, né? Subsidiar o aluno para que ele tenha essas experiências pré e que ele, quando ele chegue lá no canteiro de obra, lá no seu profissionalismo, com o seu profissionalismo, ele consiga tomar decisões em determinadas situações. Tem solos que na hora que você for compactar, o mestre de obras, o imediato vai te chamar e vai dizer que deu borrachudo no solo. Ou seja, por que deu borrachudo nesse solo? Porque em alguma camada, normalmente não é nos primeiros 50, 60 centímetros, porque aí você tem o sol e essa camada seca, você tem nas camadas inferiores, você tem presença de umidade. E aí, isso é uma discussão para depois, lá em fundações, qual seria a fundação adequada, então, quando você tem um borrachudo no solo? Como é que você vai trabalhar? Eu já posso adiantar, claro, né? Vai trabalhar com fundações profundas, não vai tratar ali de uma fundação rasa, onde você vai descarregar uma tensão em cima desse solo que vai recalcar futuramente. Mas isso é uma discussão mais profunda e nós faremos ela no momento oportuno. Então, vamos trocar aqui de lugar e nos momentos oportunos eu faço os comentários. Luiz, por favor, você pode nos ajudar? Note que ele, ao adicionar água, ele coloca a colher de pedreiro na frente, justamente para que a água não caia num ponto só e fique mais fácil de homogeneizar, né? Senão ele gasta mais tempo se a água for colocada num ponto só. E aí, como a gente havia dito, como eu havia dito, estamos adicionando 6%, né? 180 ml. 180 ml, ratificando, tá?
o solo ainda permaneceu-se seco, né? Mesmo com essa adição dos 6%. Então, nós vamos colocar mais 2% em massa de água. Observem que o técnico Luiz colocou 1/3 da altura total para que pudesse dar os primeiros 25 golpes, né, com soquete. Ele está promovendo algumas ranhuras, né, para que um solo se adentre no outro, a camada agora não compactada, que será compactada, seja homogeneizada, misture-se com a outra. Por isso, algumas ranhuras. Agora nós vamos ter 2/3 do cilindro cheios.
Importante notar que como a gente não precisa do colarinho, né? O colarinho vai ser retirado e o solo é só na parte do cilindro mesmo. Não importa que o solo tenha baixado até na metade da altura do colarinho. A utilização dessa régua metálica, né? Ele está arrasando o solo para que ele tenha a mesma altura que nós medimos há pouco, 12,6 centímetros. Que a altura do molde seja a altura exata do solo. Mas como o solo está preso ao molde e o molde não tem fundo, o fundo é livre. A parte de cima e na parte de baixo nós não temos com o uso de um pequeno extrator, né? Um extrator pneumático, nós conseguiremos retirar a amostra de solo com pouca ou nenhuma deformação de dentro do cilindro. Tem uma regulagem, né? Uma borboleta do lado da frente, a regulagem do fluxo de óleo, tá? Ele tem que estar, lembrando que ele tem que estar aberto, senão você vai bombear e ela não vai extrair. O pistão não vai se mexer, né? Ao retirar, ela já abriu, né, um pedaço, isso não é um problema, porque nós não estamos praticando nenhum tipo de ensaio de compactação. O que nós precisamos é limpar totalmente o cilindro para que possamos colocar novamente o solo, mesmo o solo acrescido de água. O que vai acontecer agora é ele tirar uma amostra central desse solo para que a gente determine o teor de umidade.
Então, na cápsula 1, colocaremos a primeira amostra. Nesse momento ele retira o solo, vai desmanchar o solo e aí sim vamos acrescentar mais água. É importante repetir, né? Ratificar que as quantidades iniciais de água que são colocadas no solo para misturar e começar a fazer a compactação, elas só são importantes para que a curva seja respeitada. Porque o teor de umidade real ele vai ser mensurado através da cápsula, conforme nós já vimos o teste de determinação de umidade. Tá? Por que então que nós temos esse cuidado de começar com 6% em massa de água e depois não foi possível compactar com 6%, adicionamos mais 2, né? 180 ml, mais 60 ml, 240 ml de água. Por quê? Para que não desande o nosso teste. Então vamos colocar mais 2% e ver qual será o efeito desses 2%. Se o solo se encontrará mais úmido e qual é o efeito disso em relação ao percentual, ao teor de umidade, só descobriremos depois no ensaio de umidade. Então ele está medindo 60 ml.
Dessa vez, ao tirar o colarinho, o solo não tinha a medida exata de altura do cilindro. Portanto, ele colocou mais solo para arrasar. Aí vocês poderão discutir e corretamente, poxa, mas essa última pedaço de solo aí, 1 centímetro, 1,5 centímetros, não dá para mensurar, não teve a mesma energia de compactação, o mesmo proctor que o resto das camadas. Por que que isso não nos importa? Porque o ponto que nós vamos coletar a amostra é o ponto médio do cilindro, na metade da altura, aproximadamente na metade da altura do cilindro. Então, não faz diferença ele não ter esse pequeno pedaço compactado. Isso faria diferença se estivesse na metade. Aí sim, ou perto da metade. Quase foi possível retirar sem nenhum dano. Quase possível retirar sem nenhum dano. Veja que nós já atingimos um estado de compactação melhor do que o primeiro, o que era de se esperar.
Pela textura que o solo se encontra, nesse ponto, com mais um pouco de água, espera-se que consigamos atingir o máximo da compactação desse solo. Vamos ver depois, na hora de traçar a curva, se realmente foi assim. Notem que agora formou-se o borrachudo. Vou pedir ao técnico Luiz para mostrar novamente o borrachudo. Luiz, mostra para nós, por favor, novamente quando você tentou compactar com a pá. Você já não consegue compactá-lo mais e ele forma essas crostas, essas bolas. Também é possível perceber o borrachudo assim que ele começar a compactar. Não dá para enxergar, mas por isso que eu estou narrando a situação, que assim que ele começar a compactar, ela vai começar a pular. Ele bate de um lado, no espaço vazio que tem na lateral do cilindro, entre o cilindro e o soquete, ele começa a pular. Bom, findado o procedimento de compactação e todas as massas anotadas, né? Massa do solo dentro do cilindro, massa do solo, da amostra de solo dentro da cápsula, nós trouxemos novamente para o fogareiro para secar a cápsula, né? Tirar a água através da evaporação. A gente começa aquecendo ele com a tampa, nós vamos tirar a tampa já para... essa tampa só usamos para o transporte, né?
para que essa água evapore. Findado esse processo, eu volto com vocês comentando os resultados. Vamos fazer a pesagem e vamos elaborar o gráfico, tá? Bem, secaram, já pusemos aqui do lado na bancada, do lado da balança. Eu coloquei aqui uma ardose aqui, para não queimar a balança, porque as cápsulas ainda estão quentes, não deu tempo de esfriar. Então, já tarei a balança, vou pegar agora a massa. Aquela hora durante o ensaio, a gente estava com massa de cápsula, né? Nós já tínhamos mensurado no começo. Por exemplo, a cápsula 1 tinha dado 24,77 gramas, a cápsula solo e água 94,5, e agora nós temos 87,19 cápsula mais solo. 87,19. Cápsula 1. Cápsula 2. 77,1. Três, 7664. Quatro, 7831. Por fim, 7763. Bom, com esses resultados agora, nós vamos tabelá-los. Com a tabela, nós vamos traçar o gráfico e determinar a umidade ótima, ok? Então, nós vamos fazer um pequeno corte aqui e vamos para a montagem do gráfico e os cálculos pertinentes. Estou aqui agora com os resultados da nossa prática de compactação do solo dos nossos 5 pontos. Antes dos resultados, eu trouxe para vocês as equações, tá? Nós temos aí o peso específico do solo. Esse peso específico doravante, simbolizado apenas por um gama, ele é o peso específico do solo aparente. O que é um peso específico aparente? É aquele em que o solo tem vazios na consideração do seu volume e água. E na consideração da massa, a massa da água está conjunta ao solo. Então, o solo apresenta umidade e no volume, no compósito do volume do solo, ele apresenta as 3 fases, que é solo, ar e água. Então, o que nós temos aí? Massa do cilindro mais massa do solo, menos a massa do cilindro. Quando eu subtraio isso daí, fica somente a massa do solo, dividido pelo volume do cilindro. Eu preciso também determinar o teor de umidade, uma vez que a massa aparente seca do solo é em função da umidade. Então, eu tenho a massa da água dividido pela massa do solo seco. E, finalmente, a massa específica aparente seca do solo, tá? Em que o solo apresenta determinado grau de aeração ou de vazios, porém não apresenta umidade. Então, nós temos aí a massa aparente vezes 100 dividido por 100 mais a umidade, tá? Essa fórmula também pode ser descrita como simplesmente a massa aparente dividido por 1 mais a umidade, tá? Esse 100 que eu coloquei em cima e embaixo aí é para você já entrar com os valores do teor de umidade em percentual, tá? No próximo slide aqui, então, a gente vê os dados coletados da amostra. E esses dados, né, eu já fui comentando ao longo da aula, mas eles estão aqui tabelados. Então, nós temos aí no canto superior direito o peso do cilindro, 2.270 gramas, o volume do cilindro, que eu falei para vocês que ao contrário do roteiro que está 1.000 centímetros cúbicos, na hora que a gente mediu lá, na verdade, deu 989,6, livre, né? E aí eu não vou ler todos, mas eu vou ler somente a primeira coluna, a primeira linha, para que vocês interpretem as demais. Nós temos aí, por exemplo, na amostra 1, a massa do cilindro mais o solo em gramas de 4.060, a massa somente da cápsula de 24,77 gramas, a massa da cápsula mais o solo mais a água de 94,5 gramas, a cápsula do solo, o peso, a massa da cápsula mais solo,
87,19 gramas, e o teor de umidade calculado através da equação que eu apresentei há pouco, 11,71%. Se a gente jogar na equação, a massa específica aparente dá 1,81, sem a correção da água. Agora, a massa específica aparente seca vai dar 1,62, onde você encontra aí nessa tabelinha que eu coloquei abaixo, né? As 5 amostras novamente e a massa específica aparente seca. Tudo isso utilizando as equações, apenas as 3 equações que eu mostrei anteriormente, tá? E então nós temos aí para as amostras 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente, 1,62, 1,71, 1,83, 1,86 e 1,82 gramas por centímetro cúbico. O que isso significa? Eu preciso determinar, e aí é muito simples, né, depois de feita a tabela, qual é a maior massa aparente seca, massa específica aparente seca. Por quê? Se densidade é massa sobre volume, quando eu tenho a maior densidade possível, significa que eu tenho a maior compactação possível. E a umidade, o percentual de umidade relativo à massa, maior massa específica aparente seca, é o que chamamos na engenharia de umidade ótima. Ela é a umidade a qual você vai aplicar, por exemplo, numa obra de pavimentação, para que de 15 em 15 centímetros você faça a compactação dessas camadas. Então, se você tem a área a ser compactada, se você tem a espessura a ser compactada, que, segundo o manual do DENIT, né, o IPR 719, ele reza que essa compactação tem que ser feita em camadas de no máximo 15 centímetros, você acha um volume. A área por espessura, você tem um volume. Se você tem gramas por centímetro cúbico, quando você multiplica isso por volume, centímetro cúbico, sobrou gramas. Como a densidade da água é igual a 1, você sabe quantos litros você precisa, né? Para jogar nesta área de compactação. Então, assim, é um ensaio muito presente na prática de engenharia civil. Muito presente. E para finalizar, eu fiz a curva de compactação aí no último slide e referente à curva de umidade ótima, onde no eixo X nós temos aí, e ao contrário de granulometria, tá? Do ensaio de granulometria, onde o eixo X é feito em escala logarítmica, tanto o eixo das abscissas como o eixo das ordenadas, é feito em escala aritmética simples, tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos os pontos ligados no gráfico, onde o ponto de máxima medido refere-se à maior massa específica aparente e seca, no eixo Y, rebatendo no eixo X o maior teor de umidade. Aliás, o maior não, o teor de umidade referente à maior massa específica seca. O que estava naquela última tabela, eu simplesmente plotei aí, que é mais fácil de achar. Um último comentário. Na literatura, né? Na literatura, sempre os ensaios dão o maior valor aparente seco, de massa aparente seca, no ensaio número 3, no ramo intermediário. E eu deixei aí no número 4 para mostrar para vocês que na prática nem sempre ela segue a teoria. O que deveria, e essa prática é válida? Sim, totalmente válida. O que teria que ser, o que faria que não fosse válida? Se a maior massa aparente seca desce no primeiro ou no último ponto. Porque aí nós não enxergaríamos uma tendência de curva, uma tendência de uma parábola. Como eu vejo a tendência aí, meu ensaio está válido e pode ser usado como resultado para utilização em canteiro de obra. Fechou? Com esse resultado, nós fechamos a nossa última prática, o nosso último experimento da disciplina de materiais, ou melhor, de mecânica dos solos. Tá certo? Tenha um bom estudo, um bom semestre e até o próximo encontro. Um abraço. Muito bem. O que nós vimos ali é o ouro
qual é a umidade necessária para a compactação. Você quer tirar o máximo possível da sua compactação, implica em dizer que ela vai ter o máximo peso aparente seco. Tem a parábola, pega qual é a umidade, o teor de umidade referente ao máximo peso específico aparente seco. Pega seu terreno e compacta ele numa camada de 15 centímetros. É isso. Vinícius, professor, essa diretriz do DENIT de camadas até 15 centímetros. Isso, estradas. E aterros tem alguma recomendação do limite de tamanho de camada? Também 15 centímetros. Pensa comigo, o maquinário da compactação é o mesmo. Quanto menor for a energia, menor tem que ser a camada. Se você vai compactar no soquete manual, na obra, você vai precisar de uma camada menor, né? Quanto menor a energia, menor a espessura. E eu não lembro, eu não aguento ficar, confesso para vocês, assistindo os vídeos que eu gravo várias vezes, tá? No dia que vocês gravarem vídeo, vocês vão ver que vocês não se assistem. E eu não sei se eu falei lá no começo, eu vou vendo algumas partes para ter noção de o que está acontecendo. Você não está travando, é óbvio, né? Não posso deixar vocês na mão. Mas eu não sei se eu ensinei matematicamente como é que você tira esse teor de umidade para compactar. Eu falei, eu dei o exemplo do terreno, com espessuras, como é que se faz? Não. Nilson, pode falar. Fique à vontade. Nilson? Esqueci de ligar o microfone. Tá certo, agora sim. Oh, meu Deus. Eu estava olhando um ensaio aí, né? Que é tudo bem reguladinho. Coloca-se a água, né? 160, né? Mais 2. E sim. Aí eu lembrei que a terraplanagem, né? Quando chove, aí não tem esse controle, aí para mesmo. Para. Né? Você perdeu. Para tudo. Você está fazendo todo um controle, uma acurácia danada para colocar a quantidade de água no solo. Aí São Pedro Sim. resolve abrir a torneira, acabou a hora, acabou a acurácia. Pois é. Muito legal mesmo, muito legal. Vou trazer isso para cá para o meu aprendizado. Beleza. Maravilha, maravilha. Eu quero dar um último exemplo para vocês. Acho que deu 16% lá na curva. Se eu falei isso, vocês me desculpem, eu estou ficando gaga já. Então, às vezes eu vou falar de novo, pelo pecado de repetir do que omitir. Estão vendo minha tela? Espelho infinito, dispensar, beleza. Vocês estão vendo minha tela. Muito bem. Pensa que você vai ter que compactar esse terreno aqui. Esse terreno ele tem... Ixi, Maria. Estamos falando de um terreno de 20 por 10. Vamos pegar um terreno pequeno. 20 por 10. E aí, vamos pensar que nós vamos subir 30 centímetros nesse terreno, só o suficiente para levantar ele em relação à rua, para dar queda para eu construir a casa aqui no fundo. Então, se eu fizer uma secção aqui, um corte nada mais é do que uma secção, eu vou ter o terreno aqui e eu quero subir 30 centímetros de terra aqui. Bom, o que é o recomendado? Normalmente, num terreno desse, você não vai colocar máquina. Então, a recomendação é que você divida essa compactação em 3 camadas de 10 centímetros. É o que eu recomendo para vocês. 30 centímetros em 3 vezes de 10 ou em 2 vezes de 15, mas 2 vezes de 15 é recomendado para máquina, para soquete manual e para o sapo, aquele sapo que você aluga, aquele vibratório elétrico, mecânico, na verdade, que é na gasolina, né?
combustível, mesmo assim eu recomendaria 10 centímetros. Então, como é que faria isso daqui? Como é que a gente ia jogar água nesse terreno aqui? Vamos lá. Como é que ia jogar água? Seria o seguinte, né? Nós vamos compactar ele como um todo. Eu vou dar um exemplo mais simples, né? Vamos compactar ele como um todo. Então, qual que é o volume de compactação que eu tenho aqui por camada? Eu vou ter 3 vezes qual volume? Eu vou ter o volume de 20 metros, 20 metros, vezes 10 metros, vezes 0,10 metros, né? Então, eu tenho aqui 0,1 vezes 10 dá 1, vezes 20 dá 20. Metro, 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 metro cúbico. Então, eu tenho 20 metros cúbicos de volume de compactação. Se esse solo, esse terreno, for lá do lado do terreno da Uniub, lá, ali no bairro Olinda, para quem conhece Uberaba, Universitário, Santa Marta, Olinda, quem está ali naquele local, o solo de lá apresenta um comportamento mais ou menos parecido com esse, que deu, se não me engano, me corrijam aí, é que eu falei que não fica assistindo o vídeo inteiro, me corrijam aí, mas no final deu 16% de umidade ótima, o teor de umidade ótimo, chamar de UO, umidade ótima. Então, 16% de 20, 0,16% é 0,16 vezes 20 metros cúbicos. 2 vezes 16, 32. Traz uma vírgula para cá, 1,6 vezes 2, 3,2 metros cúbicos. 3,2 metros cúbicos é, então, a umidade ótima para que tenha uma compactação de um Proctor de 100%. 3,2 metros cúbicos é equivalente a quem? 3.200 litros. 3.200 litros para cada camada. Só que aí nós temos que dividir isso pela área do terreno. A área do terreno é 200 metros quadrados. Então, tira esses 2 zeros com esses 2 zeros. 32 por 2, você precisa de 16 litros por metro. Se o terreno se compactar, se comportar daquela maneira. Simples assim. É que normalmente trabalha-se com umidades ótimas quando você trabalha sem a expertise do laboratório. Na maioria das vezes, você vai trabalhar aí com valores menores que 16%. Normalmente se trata de compactação entre 5 e 10, né? É aquelas famosas contas de padaria, né? Que o engenheiro usa para não errar. Certo? E aí seria a mesma conta, seria a mesma relação, era só achar esse percentual. E aí você descobre por metro quadrado quantos litros de água você vai dispensar para essa compactação. Entenderam? Entenderam como é que isso se aplica na prática, num terreninho aí, no terreninho que você vai construir? Que essa resenha não é uma resenha simplesmente para quem vai mexer com estrada e nunca mais. Para você que faz arquitetura não pensar que eu estou trabalhando só com índice que serve para rodovia e você não vai mexer com rodovia. Estou falando de compactação, moçada. Ah, e por vezes a coisa é feita na tentativa e erro, né? Como assim na tentativa e erro? Eu falei para vocês lá em alguma aula, aquela ideia, né? Já fiz isso várias vezes. Sugeri isso, que fizesse, por exemplo, numa obra que eu estou fiscalizando lá na prefeitura. Encharca o terreno na sexta-feira, encharca mesmo ele, e deixa essa água baixar, puxar no final de semana.
essa água vai lubrificar o solo e vai haver uma compactação natural desse solo, e aí vai facilitar a compactação futura. Isso é uma pré-compactação. Isso é um macete para se fazer também. Quando chove, a própria chuva ajuda a compactação do terreno. Você já perde o controle, como o Nilson falou, né? Você perde essa exatidão na quantidade de litros, porque aí você tem que ter uma estação ali, ou então pegar os dados para saber quantos milímetros foi a precipitação pluviométrica, né? Você consegue saber ali quantos milímetros por metro quadrado choveu. Isso a gente consegue saber. Tá? Quantos litros? É só você pegar a precipitação pluviométrica. Aí, ó, o Nilson tem pluviômetro lá. Tá vendo? Não estou falando besteira. Você choveu, você sabe quanto que é. Choveu 160 milímetros. Você sabe o que é isso? Choveu 16 milímetros. Choveu 160, eu acho que é muito. Né? Choveu 16 milímetros. Choveu 15 milímetros. Choveu 10 milímetros. O que é isso? Ele está falando que numa área X choveu o suficiente para, se ela fosse impermeável, ter subido tantos milímetros. E aí, como é que eu transformo isso em água para saber quanto que eu ponho dos 16 litros? Se choveu 10 milímetros, 10 milímetros dá 1 centímetro. 1 por 1 dá 1 metro quadrado. Vezes 1 centímetro, que é 0,01 metro, dá 0,01 metro cúbico. 0,01 é 1 centésimo. Vezes 1000, significa que bateu aí 10 litros. 10 litros de água por metro quadrado. Se você precisa de 16, você precisa só de mais 6. Então, assim, a engenharia está aí. A ciência está aí para quem quiser usar. Se essa aula entrar por um ouvido e sair por outro, cada um é responsável por si. Mas a ciência está aí. Fazer uma bela de uma compactação depende somente de água, de gente e de equipamento. E de vocês, que agora sabem como fazer. É óbvio que tem as questões, se tem muro de arrimo, compactar o muro de arrimo, vir compactando sempre longe dele, esperar ele estar no auge da sua resistência para compactar, né? Você acabou de desinformar esse muro de arrimo, compacta sempre 1 metro para dentro, depois você volta compactando. Se for compactar com máquina, se tiver muro de arrimo, não deixa a máquina chegar mais do que 1 metro perto do... Mantenha a distância de 1 metro dos arrimos quando tiver máquina, e a compactação perto do arrimo você faz manual. Mas nada essa aula mostrou para vocês como fazer a compactação do terreno. Nada é isso. Tá? Muito bem. A partir de agora, eu abro para comentários, eu abro para críticas, sugestões, é a caixinha, né? E deixo vocês à vontade para falar sobre as práticas, para falar sobre o que vocês viram aqui nos nossos últimos encontros, fazer perguntas e etc. É com vocês. Sinta-se à vontade. Nilson, diga. Professor, eu pergunto mesmo, viu? À vontade, é para perguntar. Você, após os ensaios naquelas cápsulas, né? 1, 2, 3, 4, 5, levou os mesmos ao fogo, né? Sim. Naquele aquela panela lá, não sei o nome. Eu não lembro se essa secagem aqui foi na frigideira ou foi na estufa? Foi na frigideira. Foi na frigideira, ah. Isso. Aí, eu lembro que o senhor, antes de terminar a aula passada, falou sobre a secagem, né? De outra maneira. Aí veio na minha cabeça que, no caso, em campo, né? Em área de ambiente de trabalho, essa secagem é feita pelo sol mesmo, né? E aquela máquina patrol
Pela com aquela, Patrol. isso, com Sim. aquela escarificação que tem atrás, Sim, sim, sim. né? É feito daquele jeito também, né? Que ela vai escarificando e deixando até... Você vai revirando a terra, né? Isso. Porque a água evapora da parte mais externa, a parte mais interna vai passando pela externa e vai evaporando. Então, você fica com o solo seco aqui, os 2 primeiros centímetros, ele está úmido para baixo. Sim. Quando a Patrol vem revirando ela, ele vem fazendo o quê? Tirando e abrindo para a atmosfera a parte que está úmida. E aí Sim. existe a troca, né? A água evapora e tende a subir, né? Ir para o ponto mais seco. Isso vai secando, né? Isso. No campo, você não tem outra maneira de secar o solo, né? Não tem outro jeito. É esse jeito mesmo. É aerando ele. Legal demais. Você é foda mesmo, Zé. Desculpa a palavra aí. Que isso. Tamo aí. Tamo junto. Jaqueline está pedindo para ver a resolução sobre a fórmula de Love. Jaqueline, você vai pegar a sua página, vai entrar na sua página aí, vai dividir para nós o exercício, que eu esqueci. Vamos pegar o seu exercício, eu vou te ajudar em cima do seu próprio exercício aí. Que mais, hein? Tinha algumas demandas. Bom, primeiro, é o seguinte, sobre a prática, então, eu estou dando por encerrado, certo? Estou aqui dando por encerrado esta aula prática. Quero agradecê-los pela presença, quero agradecê-los pelos sábados aqui perdidos, e eu tentei realmente, de coração, passar alguma coisa para vocês que fossem úteis, que fosse útil, que não fosse só falácia de sábado de manhã, que não fosse só a perda do tempo de vocês. Então, assim, realmente, tentei realmente que vocês ganhassem, como o Rony falou, que vocês não perdessem, que vocês ganhassem alguma coisa, tá? Obrigado mesmo a todos. Rony, pode falar. Pode falar. Professor, e como eu perdi as primeiras aulas, Sim. eu vou ter que repetir de novo essa matéria de novo. Você perdeu quantas aulas, Rony? Eu perdi os 2 primeiros sábados, porque eu trabalho como motorista e não tem como eu assistir às aulas. Hoje que eu tive que faltar de serviço para assistir essas aulas. Entendi. Entendeu? E aí, no caso, eu vou ter que repetir de novo a matéria, né? Olha, na teoria, sim, né? A regra é essa. Troca uma ideia com o Marquinho. Dá para ser feito alguma coisa, mas aí isso é um tipo de decisão assim que só cabe a ele e às instâncias superiores. Eu queria saber se essa aula não teria no próximo período, na parte da tarde? Não sei, é possível que ela tenha à tarde, sim, ela pode ter manhã e tarde. É porque à tarde eu tenho outra turma, né? Então não dessa disciplina, de materiais. Então Sim. Pode ser que seja invertido, sim. Pode ser que ela tenha à tarde. Ah, tá. Não, mas troca uma ideia com o Marquinho, quem faz os horários das práticas é ele. No caso, me conversar com o Marquinhos, eu tenho que ligar lá na faculdade, né? 3319... Você dá onde? Você é de Uberaba? De Belo Horizonte? BH? Então é 34, né? É. Deixa eu te falar aqui o número... Só um minutinho, professor. Só para me anotar aqui. Minha caneta está falhando. Pode falar, professor. 34, DDD. 3319-8969. Vamos lá. Meu Deus, até essa aqui. 34, 3319... 8969. Marquinhos, né? Isso, gestor. Mas manda sai para ele também, que ali ele fica numa sala, na outra, às vezes é difícil você conseguir falar com ele pelo telefone, mas sai e em até 2 dias ele responde. Ah, tá. Eu já mandei um sai para ele. Aí ele não respondeu? Ainda não respondeu, não. Quanto tempo faz você mandou? Mandei, foi terça-feira. Então, tem alguma coisa aí que está apertando ele demais, que não é comum. Tá? Mas troca uma ideia com ele, independente disso. Tá ok, então. Obrigado, professor. De nada.
Vamos lá, deixa eu ler aqui. Gente, agradeço mesmo. O Rony fala que não foi perdido, ganhou. Muito obrigado. O Renan fala que foi excelente. O Romário. O Walter agradece. Eu agradeço vocês, moçada. Nilson, ótimas aulas. Obrigado, Nilson. Arlindo, valeu pelas aulas, professor. Foram ótimas e quero agradecer pela parceria, pois o tanto de tira-dúvidas que eu mandei não foi brincadeira. Mas a ferramenta está lá, é para isso. É porque tem gente que não usa, Arlindo. Você soube usar. É isso. E eu peço desculpa para vocês, porque assim, o volume foi muito grande, porque foram várias matérias. Tem semestre que roda, minha carga horária roda com menos matérias, aí, aí a resposta é mamãozinho, em 48 horas vocês têm uma resposta. Esse semestre o trem embolou, muita aula ao vivo, muita aula síncrona. Estou dando aula segunda, terça e quinta, ao vivo, num horário que era de responder dúvidas, entendeu? De qualquer jeito é responder dúvida, mas ao vivo, né? Não é no prático lá. O Cícero, valeu, moçada. Eu vou encerrar as mensagens, vou encerrar a gravação aqui. Agradeço mesmo a vocês. E vou continuar para resolver 3 demandas, né? Fórmula de Love, questão do AVA que não sobe arquivo e presenças. Fechou? Então, esses que me solicitam, quem quiser, fique à vontade para ficar, tá? É público que nós vamos fazer aqui. Até convido vocês a ficar. Tá? Eu só vou encerrar a gravação porque não é pertinente à prática, né? Nós não vamos gastar bytes. Então, oficialmente, me despeço de quem está vendo esse vídeo gravado, quem está vendo esse vídeo depois. Um abraço, até a próxima disciplina.